Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da Quaresma, esse tempo especial que nos é proposto para uma retomada profunda em termos de confissão, de renovação interior, em preparação à grande festa da Páscoa. A palavra de Deus nos lembra que as tentações podem impedir esse renascer para a vida nova e nos convoca a seguir o caminho de Jesus, renovando nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus, ela nos orienta e nos ilumina no sentido de como podemos enfrentar também as tentações. A primeira leitura fala da tentação do povo de Israel, a grande tentação, a idolatria, ir atrás de outros deuses fabricados e existentes naquelas religiões fáceis, e o povo foi tentado a seguir outras propostas de religiões assim que vêm mostrar, reforçar certos gostos contrários ao projeto de Javé, projeto de Deus. Por isso, antes de entrar na terra prometida, Moisés convida o povo a renovar os compromissos da aliança e a oferecer ao Senhor os primeiros frutos da terra. Isso é um gesto de gratidão,
pelos favores passados e pela colheita presente. Era uma profissão de fé no Deus libertador que o livrou do Egito e introduziu na terra prometida. Reconhecia assim quem era o seu Senhor. Ainda hoje somos tentados em deixar que outros deuses ocupem em nós o lugar de Deus. E aquilo que a própria igreja na conferência em Puebla vai denominar os ídolos, os deuses do dinheiro, o poder, o êxito social, o prestígio. Um dos deuses muito cultuados é o Deus chamado prazer. Isso às vezes a toda prova. A segunda leitura nos fala da tentação dos que pensam que a salvação é a conquista nossa, não um dom gratuito de Deus. Precisa converter-se a Jesus, isto é, reconhecê-lo como Senhor, e acolher de coração a salvação que em Jesus Deus nos propõe. E o Evangelho nos apresenta as tentações de Jesus. Após o batismo, Jesus passa 40 dias no deserto. E no deserto ele fez oração, jejum, revive em sua experiência pessoal o caminho do povo do deserto. Porque o deserto faz a gente deparar com a gente mesmo. E Jesus, ele vai perceber-se fazendo parte de uma longa tradição de um povo. No deserto, ele vai reviver a caminhada do povo no deserto. E ele é tentado. E Lucas, evangelista, fala de 3 tentações que são um resumo de tudo que poderia desviar de sua missão. São também um retrato das tentações que nós devemos vencer para não nos desviar do projeto de Deus. As tentações experimentadas por Jesus não são propriamente de ordem moral. São projetos nas quais lhes são propostas maneiras falsas de entender e de viver a missão. Por isso sua reação serve de modelo para nosso comportamento moral, mas sobretudo nos alerta para não nos desviarmos da missão que Jesus confiou a seus seguidores. Assim, antes de mais nada, as tentações de Jesus nos ajudam a identificar com mais lucidez e responsabilidade as tentações pelas quais pode passar hoje sua igreja e nós que a formamos. Como seremos uma igreja fiel a Jesus se não estamos conscientes das tentações mais perigosas que nos podem desviar hoje do seu projeto, do seu estilo de vida? Queridos irmãos, Jesus foi tentado ao longo da sua vida. Não foi fácil para ele manter-se fiel à missão recebida de seu Pai, sem desviar-se de sua vontade. Os evangelhos recordam sua luta interior e as provas que ele teve que superar junto a seus discípulos ao longo de sua vida. Quando ele vai dizer, por exemplo, para os discípulos que era necessário ir a Jerusalém, que o Filho do Homem ele ia padecer, ia sofrer morte de cruz, no terceiro dia ele ressuscitaria. O que Pedro vai dizer? Estava longe do seu preço, não vai dar. Jesus olha para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os de Deus. Outra tentação de Jesus sofreu quando a mãe daqueles 2 discípulos vai pedir a Jesus:
olha, faça com que meu filho seja da tua direita e eu da esquerda na glória. Porque na cabeça dos discípulos, poder, prestígio, destaque, era aquilo que eles esperavam. E Jesus, então, mais uma vez, vai chamar a atenção a respeito disso. Outro momento que Jesus vai sofrer uma tentação muito grande, quando ele está no alto da cruz. Aqueles soldados ali ao pé vai dizer: se és filho de Deus, desça da cruz. A tentação. E assim ele foi tentado ao longo da sua vida. Não foi fácil para manter, ter na cabeça que o Messias não era aquele Messias triunfalista que se alimentava do ideário do povo, mas era o Messias servidor, aquele que ia entregar a sua vida por amor. Nunca imaginava o Messias assumir da cruz. E Jesus foi aprendendo que o caminho para chegar passava pela cruz. Mas a tentação de Jesus, por que a cruz? Por que não o poder na mão? Com o poder eu posso fazer muita coisa. Com o dinheiro eu vou saciar tanta gente, tanta fome e tantas possibilidades. E no entanto, ele vai escolher um caminho que o Pai, que ele vai assimilando ao longo da sua trajetória. Os mestres da lei o apossavam com perguntas capciosas para submetê-lo à ordem estabelecida, esquecendo o espírito que o impelia a curar, inclusive no sábado. Os fariseus lhe pediam que deixasse de aliviar o sofrimento das pessoas e realizasse algo mais espetacular, um sinal vindo do céu, de proporções cósmicas, com o qual Deus o confirmaria diante de todos. As tentações lhe vinham inclusive de seus discípulos mais queridos. Tiago e João pediam que se esquecesse dos últimos e pensasse mais em reservar a eles os postos de maior honra e poder. Pedro o repreende por colocar em risco sua vida e poder acabar executado. Sofria Jesus e sofriam também seus discípulos. Não era fácil nem claro. Todos precisavam buscar a vontade do Pai, superando provas e tentações de diversos gêneros. Poucas horas antes de ser detido pelas forças de segurança do templo, Jesus lhes diz assim: vós sois os que perseverastes comigo em minhas provações. O episódio conhecido como as tentações de Jesus é um relato no qual são reagrupadas e resumidas as tentações que ele teve que superar ao longo de sua vida. Não foi só naquele momento ali no deserto. Embora viva movido pelo Espírito, recebido no Jordão, nada o dispensa de sentir-se atraído para formas falsas de messianismo. Deve ele pensar em seu próprio interesse ou ouvir a vontade do Pai? A grande tentação de Jesus naquele momento do Getsemane. Ele sofreu, suou sangue e água, como vai dizer Lucas. E ele vai dizer para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua vontade. Foi um momento de tentação de Jesus, no momento de sofrimento, no momento de angústia, no momento em que tudo estava cercando a ele. Ele podia muito bem ter saltado fora, e no entanto enfrentou. É a tentação, ela é existencial. A tentação vem em momentos que nós somos fragilizados e nós somos tentados a
jogaram a toalha. Pedro. Então sofria Jesus e sofria também os seus discípulos. Esse episódio, então, deve pensar em seu próprio interesse ou ouvir a vontade do Pai? Deve impor seu poder de Messias ou pôr-se a serviço dos que passam necessidade? Deve buscar sua própria glória ou manifestar a compaixão de Deus para com os que sofrem? Deve evitar riscos e esquivar-se da crucifixão ou entregar-se à sua missão confiando no Pai? O relato das tentações de Jesus foi recolhido nos Evangelhos para alertar seus seguidores. Devemos ser lúcidos. O Espírito de Jesus está vivo em sua igreja, mas nós cristãos não estamos livres de falsificar sempre de novo nossa identidade, caindo em múltiplas tentações. Para seguir Jesus com fidelidade, precisamos identificar as tentações que temos pela frente. Nós cristãos de hoje, a hierarquia e o povo, os dirigentes religiosos e os fiéis, uma igreja que não está consciente de suas tentações, logo falsificará sua identidade e sua missão. Não nos está acontecendo algo disso? Não precisamos de mais lucidez e vigilância para não cair na infidelidade? Então são perguntas que devemos fazer a partir dessas tentações de Jesus. E Jesus recusa o caminho do materialismo, do poder e do prestígio. Ele vai dizer, manda que o diabo vai dizer, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus vai dizer, não só de pão vive o homem. Então, essa tentação fácil de utilizar Deus em meu benefício. Quantos são tentados a buscar apenas o bom material, a ter coisas, a religião da prosperidade? Quantos se enriqueceram com essa orientação e às vezes até enganosa do povo? É o materialismo que leva a perder a sensibilidade humana e espiritual. Não só de tudo deve viver o progresso, mas de tudo aquilo que respeita a dignidade dos filhos de Deus. Essa é a nossa grande tentação, reduzir todo o horizonte de nossa vida à mera satisfação de nossos desejos, empenharmos em transformar tudo em pão para satisfazer nossos apetites. Nossa maior satisfação, e às vezes quase a única, é digerir e consumir produtos. Somos consumistas de artigos, de objetos, de espetáculos, de livros, televisão. Até o amor ficou transformado frequentemente em mera satisfação sexual. Corremos a tentação de buscar o prazer para além dos limites da necessidade, inclusive em detrimento da vida e da convivência. Acabamos lutando para satisfazer nossos desejos, mesmo à custa dos outros, provocando a competição e a guerra entre nós. Enganamos, pensamos que é esse o caminho da libertação e da vida. Não experimentamos nunca, pelo contrário, que a busca exacerbada de prazer leva ao tédio, ao fastígio e ao esvaziamento da vida. Não estamos vendo que a sociedade que cultiva o consumo e a satisfação não faz senão gerar falta de solidariedade, irresponsabilidade, violência e insensibilidade diante do sofrimento do outro? Essa civilização que nos educou para a busca do prazer fora de toda a razão e em medida está precisando de uma mudança de direção que nos possa infundir novo alento de vida. Nós precisamos voltar ao deserto, aprender de Jesus, que se negou a realizar prodígios por utilidade, capricho ou prazer, escutar
se encerra em suas inesquecíveis palavras: não só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não precisamos libertar-nos de nossa avidez, do nosso egoísmo e superficialidade para despertar em nós o amor e a generosidade. Não precisamos escutar Deus que nos convida a desfrutar, criando solidariedade, amizade e fraternidade. São perguntas, queridos irmãos, que devemos sempre nos fazer. O poder, a tentação de Jesus: eu te darei todo este poder e riqueza se te ajoelhares diante de mim. Quantas pessoas que ajoelham diante do poder e da riqueza, no sentido de reverência, de entregar toda a vida, achando que comamos e bebamos, que vai morrer mesmo, e não pensa na vida além. Assim, Jesus vai dizer: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todos nós temos sede de domínio sobre os outros e frequentemente somos tentados a nos tornar donos. Na família, como pai, mãe, dono dos filhos, da esposa ou do esposo. Na comunidade, ser dono de um movimento, de uma pastoral. Na sociedade, como chefe de alguma coisa, com atitudes arrogantes, opressoras. Nas entidades, com atitudes centralizadoras. O poder realmente é uma tentação, porque eu posso usá-lo para o meu próprio benefício. Eu posso manipular Deus e o mundo tendo o poder na mão. Se você quiser saber quem é quem, a pessoa dê poder a ela. E vai saber quem é quando no exercício do poder. E um exemplo claro de despojamento deste poder, Bento 16. Atitude de coragem, de desafio, de amor à igreja. É alguém que pensa além. Pensamos pelo nosso Papa. O milagre: joga-te daqui para baixo. Deus dará ordem aos anjos para que te guardem. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda hoje somos levados a tentar Deus com uma religião mais fácil, uma religião sem compromisso com ninguém, que promete milagres, salvação, dinheiro, emprego, saúde, com orações milagrosas, orações de poder corretas, exigindo que Deus faça a nossa vontade e nos mande um santo milagreiro para nos atender. Queremos milagres. E um detalhe final: depois de ter tentado de todos os modos, o diabo afastou-se dele até outra ocasião, mostrando que Jesus foi constantemente tentado. Ao longo do seu ministério, ele continuou a se defrontar com os poderes de Satanás, mas o derrotou com a oração e a confiança em Deus. As tentações não acabaram, e elas continuam ainda hoje bem sedutoras. Como já disse nas outras celebrações, geralmente nós costumamos pintar o diabo com cara de mal, com rabo, com chifre, com aquela coisa que vai espetar, que a gente fica assim com medo. Mas eu acho que não está certo, pois se assim fosse, ele espantaria as pessoas. Na tentação, ele vem bem bonitinho, com propostas bem atraentes, com muita sutileza. Ele engana. É por isso que as tentações sempre têm que
vêm sendo disfarçadas de nomes simpáticos. Aquilo que é ambição vai dizer não é responsabilidade, é competência. Às vezes dá fome de poder, não é exercício de liderança para o bem de todos. Desonestidade, não, isso se torna inesperteza. Muda dos espertos, cara inteligente. Libertinagem é a liberdade, somos donos de nós mesmos. E assim vai acontecendo. A gente relativiza tudo. O que tem? Tem nada demais. Isso é do passado. Isso é caretice. Isso é bobagem. Antigamente era assim, mas agora hoje não é assim não. Para relativizar as coisas. E sutilmente as coisas vão sendo solavadas. É a tentação que ele apresenta, não é de cara feia, não é de cara boa mesmo. E a gente cai igual patinho em muitas situações. Santo Agostinho, no sermão que ele fez hoje, a leitura do ofício das leituras, liturgia das horas, Santo Agostinho vai dizer assim: com efeito, nossa vida, enquanto somos peregrinos deste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso, e ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido, nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. Portanto, ele vai dizer: o Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. Santo Agostinho ainda líamos há pouco no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. De fato, Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo também tu eras tentado, porque Ele assumiu a tua condição humana para te dar a sua salvação, assumiu a tua morte para te dar a sua vida, assumiu os teus ultrajes para te dar a sua glória. Por conseguinte, assumiu as tuas tentações para te dar a sua vitória. Ainda Santo Agostinho: se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação, reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio que aproximasse dele, mas se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer a tentação. Então nós vamos nos perguntar, queridos irmãos, agora: as tentações são uma realidade, é uma realidade que o próprio Jesus enfrentou. Ele venceu a provação e nos fez herdeiros de tal vitória. Uma pergunta: quais são as nossas tentações mais frequentes? Do ter? É aquele guardador que eu chego, aquele guloso, tanto de sapato, tanto de roupa, e eu quero mais. A tentação, você chega no shopping, entrando na vida, quer comprar, e chega e compra mesmo. As tentações do ter, do acumular, né? Do poder, do prazer na vida própria, busco tudo para satisfazer os meus apetites, até manipulando as pessoas. Quais são as suas